Olá, alunos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar nossas aulas remotas, então material em mãos, né, caderno, lápis, para nós fazermos as nossas anotações, ok? Hoje nós vamos recapitular um pouco o que nós trabalhamos no começo do ano. Não sei se vocês se lembram, mas nós iniciamos o ano trabalhando com a genética, que é a ciência que estuda a hereditariedade. Em 2020, a genética teve uma importância a mais em nossas vidas, né? Nós ouvimos falar mais sobre ela. Afinal de contas, surgiu um vírus que mudou toda a nossa rotina, que teve aí uma importância, né, na nossa forma de ver a vida, que é o coronavírus. E o coronavírus, não sei se vocês viram na televisão, nas mídias, ele teve seu mapeamento genético feito por duas brasileiras. Mas o que é o mapeamento genético? Qual a importância da genética nisso tudo? A genética ela está na produção de vacinas, na produção de medicamentos, na melhoria de alimentos, na pecuária, na agricultura. Ela está presente aí na nossa longevidade, na nossa expectativa de vida. A partir do momento em que essa ciência passou a se desenvolver, a nossa vida melhorou muito, né? Nós tivemos aí um aumento na expectativa de vida grande. Hoje em dia, a média do brasileiro é 75 anos. Dos japoneses, ultrapassa 80 anos. Então, a genética está diretamente ligada a tudo isso. Bom, graças também a um monge, na verdade, chamado Gregor Mendel, que teve seus trabalhos divulgados depois de algum tempo em que ele já tinha realizado. Como vocês devem lembrar, Mendel fez experimentos com as ervilhas e graças a esses experimentos, a partir do século XX, a genética aí despontou, começou a ser trabalhada em maior intensidade. Desde que o ser humano existe, né, como eu já contei com vocês várias vezes, o ser humano ele é muito curioso. Então existia uma curiosidade de saber por que os filhos se pareciam com os pais. E antigamente acreditava-se que a união do homem com a mulher gerava um indivíduo de forma aleatória, sem organização. Hoje nós sabemos, graças ao conhecimento da célula, do DNA, nós sabemos que existe toda uma organização no processo da geração de um novo ser vivo, ok? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos que nós já aprendemos em sala e eu vou só relembrar eles um pouquinho com vocês para a gente poder dar continuidade. Então nós falamos aí sobre a célula, que é a unidade básica de todo ser vivo, e vocês devem se lembrar lá do 7º e 8º ano que vocês aprenderam que a célula eucariótica, ela possui um núcleo que contém um material genético. Como é que a gente chama esse material genético mesmo? DNA. O nosso DNA, então, ele é basicamente um emaranhado que formam os nossos cromossomos. Dentro desse DNA existem nossos genes. São, então, as características herdadas que passam de pais para filhos. Então, nós temos o cromossomo, ou os cromossomos, formados por DNA, que são formados por genes. Os cromossomos, em cada indivíduo, ele corresponde a uma quantidade. Nos seres humanos, existem 46 cromossomos nas células diploides, ou também chamadas células 2N. Essas células, então, se diferem das células haploides. Então, nós temos células diploides e células haploides. Células diploides possuem 46 cromossomos que se juntam em pares. Então, se são 46 e eles estão em pares, formam-se 23 pares. Já nas células haploides, existem 23 cromossomos apenas. Essas células haploides são os gametas, espermatozoides e ovócitos. No momento da fecundação, onde esses gametas se juntam, formando aí a célula ovo, também chamada de zigoto, acontece então a união de 23 cromossomos que vêm do espermatozoide e 23 cromossomos que vêm do ovócito, gerando um indivíduo com 46 cromossomos, ou seja, uma célula diploide, ok? Os cromossomos formados pelo DNA possuem em seu interior os genes. Nós possuímos milhares de genes e esses genes também se juntam aos pares. Cada parzinho de gene que possui características semelhantes é formado de alelos. Nós possuímos alelos dominantes e alelos recessivos.
Vocês devem se lembrar que nas aulas nós representávamos esses alelos por letras. Os dominantes eram as letras maiúsculas, Azão, Bzão, Czão, e os recessivos eram representados por letras minúsculas, Azinho, Bzinho, Czinho e assim por diante. Bom, os alelos, eles podem ser homozigóticos, ou seja, quando eles são iguais, duas letras iguais, ou eles podem ser diferentes, então uma letra diferente da outra. Eles podem ser homozigóticos dominantes, serão representados então somente por letras maiúsculas, vamos dar o exemplo aí do Azão, Azão, ou eles podem ser homozigóticos recessivos, representados por letras minúsculas. E eles ainda podem ser heterozigóticos, então tem aí tanto dominante quanto recessivo, que é o famoso Azão, Azinho, que a gente falava em sala, né? Bom, nós temos então cromossomos, DNA, genes, alelos dominantes, alelos recessivos, homozigóticos e heterozigóticos. Para poder analisar a probabilidade que um indivíduo tem de expressar uma característica genética, nós usávamos um quadro, né? Usamos esse quadro nas nossas aulas chamado de quadro de Punnett. E os alelos, quando eles são homozigóticos recessivos, eles vão ser representados então por Azinho, Azinho. Quando eles são homozigóticos dominantes, Azão, Azão ou qualquer outra letra, beleza? Nós temos no nosso organismo um conjunto de genes, que é conhecido como genoma. O nosso conjunto de genes, os genes que formam o indivíduo, também é chamado de genótipo. E a expressão física desse genótipo é conhecida como fenótipo. Então, fenótipo é a expressão física do nosso genótipo. Exemplo, a cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, certo? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas que podem acontecer no nosso genoma. Nós temos primeiramente as aneuploidias, que são alterações numéricas nos cromossomos. Uma aneuploidia conhecida é a síndrome de Down, que é quando um indivíduo vem com um cromossomo a mais no par de cromossomos 21. Essa condição genética, ela não é uma doença, certo? É uma alteração no valor de cromossomos que aquele indivíduo apresentou. Essa alteração, geralmente, ela acontece no momento em que acontecem as divisões celulares, no momento em que esse indivíduo está sendo formado. Nós temos aí vários tipos de síndromes, elas são raras em sua maioria. Algumas dessas síndromes, elas não deixam com que o indivíduo se desenvolva e aí acaba acontecendo, então, um aborto. Isso pode acontecer tanto em animais quanto em seres humanos. Então, a síndrome de Down ela é chamada de trissomia do cromossomo 21. Nós temos também as monossomias. Ao invés de vir um cromossomo a mais, vem um cromossomo a menos. Um exemplo é a síndrome de Turner, que acontece com pessoas do sexo feminino, onde no par de cromossomos sexuais, conhecidos, né, como XX ou XY, vem apenas um cromossomo X. E aí essa pessoa então vai ter alterações no seu valor cromossômico e o fenótipo dela vai apresentar alterações físicas, como o tamanho do pescoço, problemas neurológicos, problemas mentais. E nós temos as doenças hereditárias. As doenças hereditárias são aquelas passadas de pais para filhos. Algumas são comuns, como a diabetes, a miopia, o câncer, né, que pode acontecer. E algumas são mais raras, como a fibrose cística e a anemia falciforme. Essas duas últimas são doenças de caráter recessivo, ou seja, só acontecem quando, na união dos cromossomos, o cromossomo recessivo do pai se juntou com o cromossomo recessivo da mãe, certo? A fibrose cística é um problema que ocorre nos pulmões, é uma doença rara em que a pessoa vai ter dificuldade para respirar, os pulmões não se desenvolvem da maneira correta e essa pessoa ela precisa de um transplante de pulmão. E a anemia falciforme é um problema que acontece no formato da hemoglobina, que é a célula que transporta o oxigênio no nosso corpo. Então, essas pessoas, elas vão ter dificuldade de respirar e elas também correm risco de vida por ser uma doença perigosa, uma doença rara e uma doença perigosa. E aí, existem diversos tipos de síndromes, diversos tipos de doenças hereditárias, ok?
Para finalizar, só para falar um pouquinho mais sobre a atualidade, né? A gente está falando sempre sobre o coronavírus. Existem diversos tipos de vírus que fazem parte do grupo dos coronas. Este que surgiu em 2020, ele teve o seu mapeamento genético por 2 brasileiras. E a importância de se conhecer o mapeamento genético dele é buscar então a cura, é buscar um combate a esse micro-organismo. Então, conhecendo o material genético dele, nós podemos, então, os cientistas podem buscar a solução para esse problema que a gente está tendo, certo? Bom, pessoal, por hoje de conteúdo é só isso. Eu vou encaminhar para vocês uma atividade e vou encaminhar também o que precisa ser feito e a data de entrega, certo? Na próxima aula, nós vamos iniciar com Química. Então, é um conteúdo bem interessante e eu espero vocês participando, ok? Um beijo, fiquem com Deus!